o seguinte, a lei da reencarnação nos diz o seguinte: muitos de nós, enquanto espíritos, temos várias reencarnações como homens ou como mulheres. Vamos ver, é mais fácil para o espírito, vamos dizer assim, mais fácil para cada um de nós reencarnarmos muitas vezes em um sexo ou em outro. Isso eu quero dizer o quê? Vamos supor que eu, Gláucia, vá reencarnar na próxima vida e será mais fácil reencarnar como mulher. Ou seja, é mais fácil para o espírito reencarnar várias vezes no mesmo sexo do que estar aqui saltitando homem, mulher, porque nós gravamos no nosso perispírito as nossas tendências, as nossas formas anteriores. Então, muitas vezes, quem explica isso muito bem é o Dr. Jorge André dos Santos, que é um médico psiquiatra que desenvolveu toda uma teoria acerca da polaridade sexual. Então, nós temos muitas vezes várias vidas de um determinado sexo. Mas pelo processo reencarnatório, nós temos a necessidade evolutiva de mudar a nossa polarização sexual. E essa transição de polarização sexual, essa transição reencarnatória, normalmente é feita por um processo natural, evolutivo, necessário e harmonioso. E se faz normalmente por um processo evolutivo necessário e natural, não causando distúrbios nem processos patológicos. Mas algumas vezes isso se dá tanto no homem quanto na mulher. Portanto, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa que teve muitas encarnações como homem vem agora num corpo de uma mulher. Então, aquele homem que reencarnou, que vem agora no corpo de uma mulher, vai ser, vamos dizer assim, uma mulher um bocadinho masculina, algumas tendências mais masculinizadas, mas não vai deixar de ser uma mãe normal, não vai deixar de ser uma mãe, se for mãe, né, vamos dizer assim, não vai deixar de ser uma mulher normal. Vou lembrar de Jorge de Santo, por exemplo, não é? Por exemplo, e vice-versa. Por exemplo, podemos ter o contrário também, o exemplo ao contrário, né? Um homem que teve muitas vivências como homem, voltar agora como mulher e ser uma mulher mais masculina, ou ao contrário, uma mulher mais feminina, né? Um homem mais chupar, neste caso. Exatamente. Pronto. E isso por um processo reencarnatório, de transição reencarnatória equilibrado e normal. Que, portanto, nestes dois casos que eu referi, foi um processo absolutamente normal, harmonioso, em que cada um se realizou enquanto exatamente, homem, como homem, como mulher, e a teoria da reencarnação processa-se naturalmente, de forma harmoniosa, e dentre nós vamos observar que existem homens mais afeminados e mulheres mais masculinizadas por um processo natural reencarnatório. Pronto. Mas às vezes isso se dá também por um processo de missão. E vemos muitas vezes dentre nós pessoas que tiveram várias almas femininas que encarnam em corpos masculinos por um processo de necessidade, porque aquele corpo masculino pode facilitar alguns tipos de provações. E não necessariamente de provações, mas de missões. Por exemplo, nós temos muitos exemplos da doutrina espírita de pessoas que voltaram em corpos masculinos, mas são almas perfeitamente femininas. E a gente percebe que mas que sublimaram a sexualidade. E que muitas vezes passam pela castidade para poder desempenharem a sua missão na vida terrena. Isso é outro exemplo que não passa pela necessidade da mudança sexual. E temos o terceiro caso, que é o caso da Rita, que é um processo de expiação, que é um processo no qual a alma masculina, o espírito masculino ou feminino, por erros do passado ou por uma sintonia no momento do reencarne, tendem a escolher um espermatozoide feminino ou masculino contrário à sua energia masculina ou feminina e
vem num corpo contrário àquele que é a da sua energia espiritual. E vem, vamos dizer, com o corpo trocado, por um processo de expiação. Portanto, expiação no sentido de não terem conseguido até o momento resolver o problema por uma ou outra via diferente. Não terem conseguido reencarnar no corpo que realmente seria numa sintonia do corpo espiritual com o corpo material. No caso, por exemplo, o caso da Rita, vamos dizer assim. Então, o perispírito dela seria um perispírito, vamos dizer, com energia, porque os espíritos nos dizem que a nossa energia sexual está no perispírito, não está no corpo físico no momento que nós vamos reencarnar. Então, quem dita a energia, quem dita a escolha do espermatozoide X ou Y, que vai ser escolhido no momento reprodutivo, é o nosso perispírito, que naquele momento seleciona o espermatozoide X da mulher ou Y do homem, de acordo com a nossa polaridade sexual no perispírito. Então, nesse momento, por um processo de expiação, vai haver uma dissonância, vamos ver, não vai haver uma harmonia, e por um processo de expiação, há uma escolha, vamos lá dizer, errática do corpo físico ou do espermatozoide que vai gerar aquele corpo físico que não corresponde com o corpo espiritual. Por exemplo, um corpo masculino num espírito feminino ou vice-versa. Portanto, podemos concluir que pode ser considerado um caso, uma patologia, uma doença? Ainda é considerado um distúrbio, não diria uma doença, mas um distúrbio, uma perturbação. Vamos dizer assim. Por quê? Porque causa realmente um transtorno na pessoa. Não é? É uma situação que sempre gera um transtorno, porque é uma situação ego-distônica. A pessoa não tem na sua mente um equilíbrio entre aquele que é o seu sexo mental do seu sexo físico. E isso naturalmente causa aqui um desequilíbrio, uma falta de sintonia entre aquilo que a pessoa sente que é fisicamente e aquilo que a pessoa sente que é mentalmente. E que relação nós poderíamos estabelecer entre a transexualidade e a bissexualidade? Haverá alguma... É diferente, porque enquanto que a transexualidade, na mente, a pessoa sente que tem uma necessidade e no corpo tem outra, o bissexual não. O bissexual, ele, por exemplo, sente que é mulher, mas pode ter opção sexual masculina ou feminina, mas aceita aquilo que é. E o transexual não aceita. É diferente. Há uma diferença. Há uma diferença. Eu penso que estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Queria só, por último, perguntar-lhe também a relação com a homossexualidade. Se há alguma relação aqui também a estabelecer com a homossexualidade? Também bastante diferença, é bastante oportuno a pergunta, porque também é uma situação bastante diferente. A homossexualidade não é considerada um transtorno. A homossexualidade é considerada uma opção. E, assim como a transexualidade ainda se consta como uma perturbação, até mesmo da psiquiatria, ainda consta nos companheiros psiquiátricos, a homossexualidade não. Por quê? Porque a homossexualidade é egocintônica. O que é que significa isso? A pessoa faz, por exemplo, eu sou mulher e posso ter opção sexual por outra mulher, ou eu sou homem e posso ter a opção sexual por outro homem, mas não rejeito o meu sexo. Enquanto que no transexual existe essa rejeição. Portanto, não é uma situação que se possa dizer que seja anormal. Muito obrigada. Encerramos aqui então este tema e vamos passar ao seguinte sobre suicídio.